tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Você que caiu aqui no meu canal, sabe que você não caiu por um acaso, né? Você foi escolhido por Deus, que tem uma mensagem aqui, uma palavra muito interessante, eu acho que vai te interessar bastante. Você possa compartilhar, você possa dar o seu like, porque é uma passagem bíblica, né, que a pessoa fica questionando, será, né? Nós temos uma mente muito investigativa, né? Então você não está no território inimigo, não. Você está no território amigo. Você caiu no paraquedas aqui no território amigo, que quer realmente compartilhar os meus conhecimentos, né? Então, o vídeo é sobre onisciência de Deus versus livre-arbítrio. Você já parou para pensar nisso? O que é mais forte para você? Uma vez estava conversando com um pastor e eu falando da onisciência de Deus, né, que Deus sabe de todas as coisas, tal. Aí ele virou para mim e falou assim: mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né, para escolher. Sim, mas aí eu falei com ele o seguinte: a onisciência de Deus é muito maior do que o livre-arbítrio do homem. Por quê? Porque Deus já sabia, na sua onisciência, que o homem é pecador. Mas então por que Deus criou o homem, se ele sabia? Eu me fiz essa pergunta até a Deus: Deus, por que tu criou o homem? Está tão bem o céu, com os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Amor, né? Amor e poder, porque Deus tem poder de criar todas as coisas. E Deus demonstrou esse poder criando. E mostrou o seu grande amor criando. Né? E mesmo antes da criação, na onisciência de Deus. Ora, se Deus é onisciente, Deus já sabia que o homem ia pecar e que ele tinha que dar o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. É forte esse negócio da onisciência de Deus, né? Então eu respondi para o irmão: olha, a onisciência de Deus, irmão, é maior do que o livre-arbítrio do homem. Né? Infelizmente, Adão, mesmo sendo dotado de poderes muito maiores que o nosso, né? Isso já é um outro estudo, talvez eu faça depois para vocês. E mesmo assim, ele foi enganado pela serpente. Ora, pense cá comigo, né? Pense cá aqui comigo, né? Se Lúcifer, que era um anjo de luz, ele enganou lá no céu, ele começou com o seu pecado lá no céu, o pecado da vaidade, da soberba, isso entrou no céu, gente. Hein? Isso entrou no céu, por isso que Deus não admite que entre pecado no céu. Para entrar no céu, irmão, não é tão fácil, precisa santidade, precisa santificação, precisa oração, precisa do azeite da unção, em nós que somos os vasos, precisa realmente ter uma separação para Deus. Muita gente não faz o seu esforço, muita gente não ora como precisa orar, muita gente não medita na palavra, não lê a Bíblia quase nunca, só lê um pouquinho todo dia, só ora um pouquinho todo dia, e não quer fazer nenhum tipo de esforço. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando que se Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo, se Jesus, que era Jesus, ele fez o esforço, Jesus orava na madrugada, né? Jesus, ele que era Jesus, ele se retirava para os montes para ficar sozinho, falando com o Pai. Nós somos melhores que Jesus, você cristão, você é melhor do que Jesus, você não precisa orar como Jesus orou, né? Esse foi um vídeo que eu fiz, que eu estava falando de um sonho que eu tive, de um desejo dessa que eu tive de ver testemunhos sobre os muçulmanos, falando do esforço dos muçulmanos e falando também do pouco esforço dos cristãos. Aí, quando esses muçulmanos são convertidos, como que eles são bênçãos nas mãos de Deus, né? É como o apóstolo Paulo, quando era Saulo, era perseguidor e depois veio ser perseguido. Toda aquela sabedoria dele, conhecimento, Deus usou ele para fazer um maior trabalho, né? Mais do que os apóstolos, né? Outros apóstolos. Então, o que você acha? A onisciência de Deus é maior do que o nosso livre-arbítrio? Claro que é. Por que tu acha que Deus criou o nosso mundo, né? O nosso planeta,
tão cheio de recursos. O homem extrai da natureza, ele extrai todos os ingredientes para os remédios. O homem extrai da natureza todos os recursos, né, para construção, para remédio, para fabricar diversos objetos. Então, Deus já sabia que o ser humano ia desobedecê-lo, que Adão e Eva iam pecar. Por quê? Porque Deus fez o nosso planeta com todos os recursos para a cura das enfermidades. Tem gente que segue essa linha, essa medicina natural, até hoje, né? Ervas, chá e várias outras coisas. E mesmo os comprimidos que os homens fazem, eles fazem coisas extraídas da natureza que Deus deixou. Então, só por isso é uma das coisas que eu tenho certeza que Deus, na sua ciência, sabia que o ser humano ia pecar. Então, mesmo que Adão e Eva fossem muito mais sábios do que nós, dizem que a gente usa só 10% da nossa sabedoria, que Adão e Eva usavam 100%, mas isso, como eu falei, é um outro estudo, pode ser feito depois. Então, mesmo assim, Adão foi enganado. Mas não é possível, se eles eram 100%, como é que eles foram enganados? Sim, mas e os anjos? Os anjos não foram enganados lá por Lúcifer? Uma terça parte não enganou, não seguiu, resolveram seguir Lúcifer, usaram o seu livre-arbítrio? Quem disse que anjo não tem livre-arbítrio? Se eles escolheram desobedecer a Deus, é claro que eles tinham livre-arbítrio. Então, eles desobedeceram a Deus com o seu livre-arbítrio. Não é verdade? Então, o que acontece? Houve a batalha, nós vemos essa batalha no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Se vocês quiserem ler, anotem aí. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, fala dessa batalha. Lá em Judas tem versículo também que fala sobre isso. E também Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15, né? Anote aí, Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15, fala da vaidade de Lúcifer, né, que queria se elevar acima do céu, das nuvens, e ser igual a Deus, maior do que Deus e tal. Né? Nós vemos a vaidade de Lúcifer, que era um querubim de guarda, uma categoria muito alta lá no céu, o querubim. Né? O querubim é tipo um varão de fogo, mesmo no sentido literal, né? É tão cheio de poder que sai até fogo do céu dele lá, né? Então, o que acontece? Hoje não, hoje quando Deus manda fogo do céu, queima eles, né? Porque eles são trevas agora, não são uma luz, mais luz, né? Ele, como um ser bonito, lindo lá no céu, agora ele é feio, ele é terrível. E os anjos que eram bonitos, lindos lá no céu, agora são demônios terríveis, feios, nojentos, de limpos, lugar que tinha limpeza total no céu, passaram a ser imundos, né? Porcos. Isso é o contrário, é o inverso. Né? E mais, né? Então vamos aqui seguir esse estudo, aqui, esse raciocínio. É a pergunta número 3, já fiz aqui, se os anjos têm livre-arbítrio, por essas passagens, por essa rebelião do céu, sim, os anjos têm livre-arbítrio. Tanto é que escolheram seguir Lúcifer, uma terça parte, e caíram. Né? Então, tem livre-arbítrio, sim, pois uma terça parte escolheu seguir Lúcifer, querubim. Então, pergunta 4, que não quer calar, né? Crente tem livre-arbítrio? Eu já cheguei a pensar antes sobre isso, sabe? Pensando, puxa, eu não tenho livre-arbítrio, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, eu não devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Mas, se alguém pensa assim, se você vê algum cristão falar assim, porque ele se separou, porque ele se guardou, porque ele se santifica, porque ele procura não participar das coisas do mundo, das coisas da carne, e ele vive uma vida de santidade, vendo só coisa que edifica na TV e no celular. Mas você pode virar para ele e dizer, irmãozinho, irmãzinha, você tem livre-arbítrio
Nananina, sim. A pessoa quer falar nananina, não? Sim, tem sim. Por quê? Porque o livre-arbítrio do cristão mesmo, é um livre-arbítrio que ele escolhe seguir a Deus, que ele escolhe meditar, estudar a palavra, que ele escolhe se consagrar, que ele escolhe orar, que ele escolhe viver uma vida de oração, que ele escolhe jejuar e que ele escolhe melhorar a cada dia, né? Com a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito, e assim ele vai seguindo a palavra de Deus, né? Vai se santificando e vai obedecendo ao Senhor. Ele escolhe obedecer a palavra. Então, ele faz boa escolha, ele não deixa de usar o livre-arbítrio, né? Apóstolo Paulo disse: todas as coisas são lícitas, todas as coisas convêm, posso todas as coisas, mas nem todas, né? Nem convém, não, nem todas me convêm. Você pode fumar um cigarro? Pode, mas você não deve, né? E nem mostrar para as pessoas aqui: eu posso fumar um cigarro e jogar fora. Não, é isso que deve fazer. Porque a fumacinha que você botou para dentro já vai te contaminar, né? O diabo já vai estar rindo, né? Então, você não deve. Você pode, mas não convém. Não vai ser bom para a tua vida espiritual. Não vai ser bom testemunho. A gente deve fugir até da aparência do mal, diz a palavra de Deus. Então, a resposta, sim. O crente tem livre-arbítrio, sim. Agora, quando o crente fica assim: eu não tenho nem livre-arbítrio, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está na carne, né? Provavelmente que ele vai cair qualquer hora. Ele vai ceder. Porque, com o Espírito Santo dentro de nós fazemos isso automaticamente. À medida que vamos orando, vamos santificando, vamos buscando. Então, é isso aí. Então, o cristão tem livre-arbítrio, sim. Agora, voltará esse tempo, né? Sim, eu quero dar um exemplo aqui do livre-arbítrio aqui. Atos 5, Ananias e Safira. Eles, todos os cristãos estavam vendendo propriedade. Por quê? Não tinha liberdade cristã. Não tinha liberdade, e a liberdade era realmente escassa, né? Porque vamos imaginar você num mundo muçulmano, xiita, você como cristão, além de você ser perseguido, você não vai poder ter um comércio, você não vai poder ter uma vida livre como eles têm, você não vai ter direito como eles têm. E assim era a perseguição romana, os cristãos eles eram perseguidos e eles não podiam, né, ter várias coisas, não podiam fazer várias coisas. Então, tinha necessidade nessa perseguição, em tempo de grande unção, por causa da Pentecostes que teve, deles se unirem, venderem até suas propriedades para que não faltasse nada para ninguém. Então, Ananias e Safira resolveram vender sua propriedade, propósito nobre, para ajudar a causa, para ajudar os cristãos na perseguição, mas eles reteram uma parte do dinheiro dessa venda e deram o resto aos pés do apóstolo Pedro, que ficavam com dinheiro na época, mas não tinham, porque não era deles. Quando ele curou aqueles cegos, ele e João não tem prata nem ouro, na verdade eles tinham, das igrejas, mas só que eles não gastavam com despesas, né? Era para a obra, para sustento da obra e das pessoas. Mas, em nome de Jesus, levanta-te, anda, e o cego levantou e andou, né? Então, o que acontece? Ananias e Safira reteram essa parte desse dinheiro e, então, Pedro falou: por que enganaste o Espírito Santo, retendo parte do dinheiro da venda? Vocês não venderam por tanto? Por que trouxeram só tanto? E aí, Ananias caiu, morreu. Depois, 3 horas depois, veio a mulher de Ananias e Safira e Pedro: vocês venderam por tanta propriedade? Sim, por que enganaram o Espírito Santo, trazendo só uma parte? Não fizeram como todos os outros fizeram, trouxeram tudo e reteram uma parte. Está aí a porta, os que enterraram seu marido, e você também vai ser enterrado. E pronto, que caiu aos pés de Pedro e morreu. Esse tempo está sujeito a voltar? Sim, está prestes a vir um grande avivamento sobre a terra, mas quanto mais formos avivados, quanto mais poder Deus nos der, mais seremos cobrados, né? Está na Bíblia isso, mais nós seremos cobrados. Então, devemos ter cuidado, sim, porque seremos cobrados e sendo cobrado, o que acontece? Nós
podemos cair em juízo, o juízo de Deus. E nós temos um tempo já que é misturado um pouco a graça com o juízo de Deus. Deus está fazendo juízo na terra. Observem bem as coisas que estão acontecendo, os desastres da natureza, as guerras e tudo mais, o princípio das dores. Então, já estamos no começo do juízo de Deus, já temos separado o joio do trigo. Então, tome cuidado com o teu livre-arbítrio. E eu vou terminar esse estudo aqui. Se você gostou, dê o seu like, compartilha. Né? Que Deus te abençoe e que tu possa refletir bem sobre esse assunto. Amém. Tchau.